Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre a acentuação de algumas palavras específicas. Bem, primeiro acentuação dos ditongos abertos, ei, eu, oi. Na verdade, se são ditongos abertos, é a pronúncia correta, ei, eu, oi. Qual é a regra? Apenas se acentuam quando esses ditongos estão em palavras oxítonas ou monossílabos tônicos. Monossílabo é quando é uma única sílaba. Mono é de um. Monossílabo é uma palavra que só tem uma sílaba. Oxítona é a palavra que tem a última sílaba forte, que pode ou não ser acentuada. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Céu, dói, véu, boy. Essas palavras são monossílabos, porque são palavras de uma única sílaba. E tem o ditongo aberto. Ei, eu, oi. A pronúncia é aberta. O que significa aberta? É que se fala ó. É ó. Não i, u. Aberto é isso. Fechado é e, o. Aberto é ó. Bom, céu, monossílabo, acento. Dói, monossílabo, acento. Véu, monossílabo, acento. Boy. Aí vocês vão perguntar, que boy é esse aí? Boy é a palavra boy, de office boy, do inglês, como está entre parênteses, boy, que foi aportuguesada, que foi adaptada à língua portuguesa. Eu também fiquei muito surpresa quando, consultando o dicionário, achei a palavra boy. Eu falei, uai, que boy? Tinha boi e boy. E aí, como exemplo, boi não tem acento, porque é um monossílabo, só que não é um monossílabo, não é é um ditongo, mas não aberto, é o... O que é um ditongo? Lembra o que é ditongo? Ditongo quando tem duas vogais que são pronunciadas juntas, não se separam. Céu, dói, véu, boy, boi, tá? As seguintes palavras são palavras oxítonas. Por quê? Porque elas já têm duas sílabas. Ó, herói, chapéu, pastéis, destrói, escarcel. A última, no caso, tem 3 sílabas. E todas elas são oxítonas, porque a última sílaba é a acentuada, a que tem a força, a que é a tônica. Depois, do outro lado, nós temos aqui outras palavrinhas que são boia, tramóia, ideia, geleia, coreia. Isso aqui, na verdade, são 3 letrinhas, 3 vogais juntas e não se acentuam. Antigamente até se acentuavam, mas aí a regra mudou. A gente não acentua porque, olha, fica boia. Quando elas não estão no final da palavra, ou quando elas não estão numa palavra oxítona, elas não são acentuadas. Fica boy, a. Então, percebeu? Boy, a. Tramói, a. Ideia, geleia, coreia. É diferente. Então, elas estão não no final da palavra, mas um pouquinho antes. Depois desses ditongos, desses ditongos tem uma outra letra, então não leva acento. Comparem de novo: céu, dói, véu, herói, chapéu, pastéis, destrói, constrói, escarcel. Perceberam? Estão no final, esses ditongos estão no final. No caso das palavras, das últimas palavras, boia, tramóia, ideia, coreia. Depois desse ditongo tem uma outra vogal, portanto, não levam acento, tá bom? É isso. É uma regra mais, assim, complicadinha, mais chatinha, mas a gente tem que memorizar. Vai aí memorizando e façam os exercícios. Só para recordar as regras gerais de acentuação da língua portuguesa. A acentuação das oxítonas, que se acentuam as oxítonas terminadas em a, e, o, em. E os plurais, as, es, os, ens. Por exemplo, sofá, café, curió, bangalô, também, alguém, parabéns. São todas palavras oxítonas, tem a última sílaba forte, tônica, e levam acento que terminam em a, e, o, em. Aí lembra que eu falei no outro vídeo? Papepó também, só para gravar, papepó também, a, e, o, em.
Alguma palavra que vocês não saibam, curió. Curió é um nome de um passarinho, procurem lá na internet para ver como ele é. Bangalô é uma palavra que vem da Índia e geralmente é uma habitação rústica do campo. Geralmente a gente vai para o campo, se hospeda num bangalô e costuma ser caro, né? Mas a ideia primeira de bangalô é uma habitação mais simples. Acentuação das proparoxítonas. Então, oxítonas, proparoxítonas, mas aí faltam as paroxítonas, vem já já. Proparoxítonas são muito fáceis, todas. Basta você descobrir que ela é proparoxítona e acentuação. Acentua, pum. Próximo, últimas, médico, público, não importa se ela termina em que letra ou em que letra ela termine, ela vai ser acentuada. Uma proparoxítona sempre vai ter pelo menos 3 sílabas, ó. Próximo, últimas, médico, público, sempre 3, e a tum-tum-tum, terceira é a que tem tum, acento, a tônica, que tem força. Bom, aqui nós tínhamos oxítonas e proparoxítonas, que são as regras, eu acho, as mais fáceis, e aí a regra das paroxítonas. Por que a regra das paroxítonas é mais intrincada, mais dificilzinha? Porque a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. E aí a acentuação é específica. Se a maioria das palavras são paroxítonas e não tem acento. Por isso que a regra é bem cuidadosa. Eu estou vendo aqui algumas palavras, por exemplo, passo. Passo não tem acento, é paroxítona. Evanildo, que é o nome do autor da minha gramática, Evanildo, não tem acento. Livro, não tem acento, tá? Então, as paroxítonas são a maioria na língua, a maioria das palavras da língua são paroxítonas. Você pode fazer um teste. Pega aí um parágrafo. Se você for contar e separar as palavras entre as que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, vocês vão ver que são muitas. A maioria são as paroxítonas, por isso que não tem acento, porque senão ia ficar assim um festival de acento, ia ser como se você estivesse na praia, sabe quando tá calor, você vai pra praia e você olha assim, não tem um lugar pra pôr um dedinho, que tá tudo cheio de guarda-sol, é guarda-sol, né, que chama? Então, ia aparecer isso o texto, as palavras todas cheias de acento, né, ia ficar uma coisa horrorosa, até que os gramáticos, eles são sábios, né? São sábios. Quando eles resolveram aí as regras de acentuação, eles não foram muito bobos, não. Paroxítonas. A gente acentua as paroxítonas que terminam em usei ran num lixão, pronto-socorro. Lembram, num outro vídeo que eu disse? Usei ran num lixão. Lendo assim, na coluna, usei ran num lixão, pronto-socorro. Ou seja, as palavras que terminam em us, ei, é um ditongo, r, an, N, U, M, só. L, I, X, A, O, tio e PS, que é pronto-socorro. Eu falo a abreviatura pronto-socorro. Aí vamos ver exemplos. Vírus, coronavírus. Fáceis, âmbar é um tipo de resina. Imã, que gruda. Hífen, que eu odeio. Fórum, lá dos juízes, fácil, difícil, júri, juízes, tórax, órfão, que não tem pai nem mãe, fórceps, que é um aparelho que ajuda o médico a fazer alguns partos quando está difícil da criança sair da barriga, do útero da mãe. E aí, do outro lado, algumas, do outro lado não, aqui em cima, né? Algumas outras palavras, exemplos, ambulância, infância, difícil, fáceis, já coloquei ali, lápis, sítio, soror. Soror é um tipo de freira que era uma freira professora. Cutis é pele, e etc, etc, etc. Haverá outras palavras, há muitas palavras, né? Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham entendido, porque o foco era a acentuação dos ditongos abertos, tá bom? Até a próxima!